Cara, como estudante de jornalismo, filmes como esse me deixam com uma enorme uma enorme vontade de estudar jornalismo. And where down we go, 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 where down we... The Post vai contar a história de uma batalha judicial que envolveu o The New York Times, o The Washington Post e o governo dos Estados Unidos. Porque eles colocaram as mãos em documentos ultra secretos do governo americano que diziam que a guerra do Vietnã era uma guerra perdida, que não havia chance dos Estados Unidos de ganhar aquela guerra. O que faria com que a opinião pública ficasse ainda mais contra a guerra do Vietnã, né? E filmes como esse são importantíssimos para mostrar pra gente como é o trabalho da imprensa quando ela é bem feita, quando ela é bem trabalhada. Que o compromisso da imprensa é esse, mostrar a verdade, nada além da verdade. Então, filmes como Todos os Homens do Presidente, O Informante, Spotlight, que recentemente ganhou o Oscar de melhor filme, são fundamentais para mostrar como é difícil trazer uma matéria completa, sabe? Com investigação, com provas, com fontes e até envolvendo o perigo de vida, né? Muitas vezes. Porque o jornalismo investigativo é uma coisa até um pouco perigosa, dependendo da área em que você está investigando. Então, é muito importante que filmes como esses existam, porque no mundo hoje é dominado por fake news. No Brasil, isso rola à torta direito. Toda hora você recebe uma mensagem no WhatsApp com uma notícia falsa, ou você vê um link compartilhado no Facebook com uma notícia ridícula. Ontem, inclusive, estava passando uma matéria no Fantástico, inclusive eu vou deixar aqui linkado essa matéria que eu achei muito interessante sobre a questão dos fake news, né? Como é fácil enganar as pessoas e fazer com que essas notícias se repliquem e o perigo dessas notícias se replicando. Inclusive, esse ano, que é ano de eleição, né? Então é importantíssimo para você ficar alerta a esse tipo de notícia. The Post, assim como esses outros filmes que eu citei, é importantíssimo para isso, para que a gente valorize o jornalismo de verdade. Valorize o jornalismo que não busca manipular você, que não busca fazer com que você seja uma marionete desse sistema ridículo. E tem uma frase no filme que é interessante, apesar de pertencer a uma cena extremamente piegas, extremamente tosca, dirigida pelo Steven Spielberg, porque é aquela coisa dele querer fazer você chorar de qualquer forma, mas a frase é verdadeira. O jornal não está ali para servir para os governantes, está ali para servir aos governados, mostrando a verdade para que a pessoa tenha a noção do que acontece naquele país, naquela cidade, naquele estado e no mundo. Então é interessante a gente analisar um pouco o filme no sentido cinematográfico, que o filme tem alguns problemas, assim não é o melhor filme do Spielberg. O Spielberg veio numa decadência assim maluca de lançar filmes medianos, alguns filmes bons aqui e ali, um filme mais ou menos e umas tremendas bostas. O último grande filme do Spielberg, pra você ter uma ideia, foi há 13 anos atrás, que foi Munique, que foi um filmaço, assim, eu falei, caraca, o Spielberg voltou com tudo, mas não, né? Ele fez alguns filmes bons nesse período de lá pra cá, mas não é o mesmo Spielberg de Tubarão, de Resgate do Soldado Ryan, de A Lista de Schindler, de Jurassic Park, entre outras grandes obras que esse cara já fez. Mas ainda assim, ele aqui apresenta pra gente uma direção boa, né, que tem sim seus momentos, como eu falei, esses momentos piegas, que o Spielberg não resiste. Ele quer fazer você chorar de qualquer jeito, mas assim, tem alguns momentos muito legais. Por exemplo, quando a gente vê o personagem do Bob Odenkirk, né, que é o Saul Goodman da série Breaking Bad, né, e ele aqui, eu não lembro o nome do personagem dele, mas ele aqui interpreta um jornalista que está trabalhando pro Post, Washington Post, e aí ele está sentado na mesa dele, e quando ele percebe que a escrivaninha começa a tremer e vê com um olhar de satisfação, porque essa tremedeira na escrivaninha significa que as prensas estão trabalhando e a notícia está sendo publicada. E depois de tanto combater, né, o sistema, por assim dizer, para que essa notícia fosse publicada, e o olhar de satisfação dele é uma cena muito interessante, é um plano apenas, que é muito interessante. Além disso, o Spielberg, né, volta com aqueles planos elegantes dele, que só ele faz, aqueles movimentos de câmeras interessantes, momentos assim, inclusive, que a gente vê uma câmera fazendo um plano plongé, que é o plano... Plano plongé é quando você filma de cima para baixo, a intenção é diminuir o personagem, então ele tem muito disso no filme, principalmente quando ele vai focalizar
a personagem da Meryl Streep, a Kay Graham. É muito interessante a direção do Spielberg, apesar desse pequeno tropeço que eu falei. E as atuações, né, cara? A gente tem aí o Tom Hanks interpretando o lendário Ben Bradley, que é o cara responsável, né, o editor do Washington Post naquela época, e que 3 anos depois viria a ser também o editor que estava lá quando a notícia do escândalo de Watergate saiu, a notícia que derrubou o Richard Nixon. Inclusive, o plano final do filme, que me deixou bastante feliz quando eu vi isso, é o hotel Watergate, né, mostrando lá o comitê de campanha do Partido Democrata, e a gente vê aquele plano que linka com todos os homens do presidente, o que me deixou muito feliz. Mas voltando para a atuação do Tom Hanks, é bem legal ver um ator talentoso fazendo o mesmo papel que outro ator talentoso fez há 40 anos atrás. Então o Tom Hanks demonstra toda a energia, vontade de fazer, de apresentar aquela notícia para o público, e é muito interessante mesmo a interpretação dele, mas quem leva o filme mesmo é Meryl Streep. É impressionante, cara, parece que para ela é tudo fácil. Qualquer cena é fácil, mas a gente sabe que não é. Então aqui ela demonstra uma certa insegurança, ela interpreta Kay Graham, que é a dona do The Washington Post, e ela demonstra uma insegurança com relação a publicar a matéria ou não, a pressão que ela sofre dos acionistas, porque o Washington Post dentro do filme, inclusive eu acredito que isso não é só do filme, não é recurso do roteiro, acho que aconteceu mesmo, virou uma empresa com capital aberto, então com acionistas e investidores. Então, para ela, aquela situação, naquele momento, era uma situação complicadíssima, né? Como é que ela ia lidar com aquilo, né? E é muito interessante a interpretação da Meryl Streep, merecidíssima a indicação dela a melhor atriz. Então é isso, The Post é um filme muito interessante, eu gostei bastante, assim, não é... Eu diria que a única indicação realmente merecida foi a de melhor atriz, que eu não concordo com a indicação do filme para melhor filme, mas ainda assim é um filme muito legal, é divertido para quem gosta de jornalismo como eu, quem ama jornalismo como eu, né, na realidade. É muito interessante para que você assista e divertido também para quem não gosta de jornalismo, que é muito importante. Então é isso, galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, tchau!